Quero começar por agradecer à EDC pelo convite que interessou a IBM para estarmos aqui presentes para dar o nosso contributo a fazer com esta apresentação. O meu nome é Cristina Matias, sou Managing Consultant da IBM na área de Analytics e Data Science e venho-nos falar aqui sobre a componente de inteligência artificial e os novos insights e os novos diferenciadores nesta área. Como sabem, as empresas têm grandes desafios pela frente, nomeadamente de inovação, de conseguirem dar resposta a novos desafios que têm e, portanto, o seu principal trunfo reside exatamente nas próprias empresas, ou seja, está relacionado com a capacidade que elas têm de usar os seus dados e as tecnologias e os métodos de analítica avançada para tirarem os insights da sua informação, quer seja através de machine learning, deep learning ou outros métodos, e conseguirem usá-los em benefício da sua empresa e para impulsionar. Os números, o que têm dito, os vários estudos que têm sido feitos, é exatamente isso, dos líderes, que a visão deles vai de encontro a isto, ou seja, a solução está pelos dados, quer seja na capacidade que temos de conseguir recolher esta informação e utilizá-la, quer seja depois na digitalização e na modernização e até mesmo na componente de governo. E é exatamente isso que também é muito importante de ressalvar. Ou seja, a inteligência artificial, ela faz todo o sentido, mas ela só pode ser aplicada se nós tivermos a casa organizada, se as empresas tiverem a casa em ordem. O que é que isto significa? Significa que as empresas têm que ter os seus dados entendíveis, disponíveis e acessíveis a todos de uma forma muito simples. O que é isto? No fundo é ter os dados business ready e ter as fundações criadas para conseguir impulsionar a sua inteligência artificial e desenvolverem a partir daí. É precisamente por isso que nós costumamos dizer que não existe inteligência artificial sem nós termos uma arquitetura de informação e, portanto, estas são as fundações que temos que criar para conseguir alcançar e aplicar esta componente de inteligência artificial. Os dados são cada vez mais dinâmicos, mais velozes, com maior diversidade, sejam estruturados ou não estruturados, e de facto aquilo que nós temos feito na IBM e a forma como temos estruturado é garantir aqui um caminho que possa ser feito end-to-end com os nossos clientes e criarmos aqui uma jornada para a inteligência artificial, que nós chamamos de uma abordagem prescritiva, em que conseguimos dividir estas etapas em grandes quatro patamares: o Collect, o Organize, o Analyze e o Infuse, que no fundo são desde a fase da criação das fundações, de ter os dados, de os organizar, de os governar, até à componente de aplicar a analítica para tirar informação e até mesmo a inteligência artificial, que é aí que queremos chegar. Obviamente que tudo isto e todo este caminho, esta jornada e na era em que nos encontramos, deve haver uma modernização também das próprias empresas e, portanto, utilizar plataformas como a cloud e plataformas que nos permitem ter um único sítio em que arquitetos, data scientists, os analistas consigam interagir numa única plataforma e de uma forma simples, torna todo este caminho mais simples e mais fácil de alcançar. E, portanto, é exatamente nestas jornadas que nós temos ajudado os nossos clientes e é assim que temos estruturado. A inteligência artificial e da experiência que temos tido, não só a nível mundial, mas também da experiência que temos tido aqui localmente em Portugal, nós sabemos que ela tem evoluído. Ou seja, nós começámos por ter uma inteligência artificial que era aplicada a tarefas únicas ou isoladas, como por exemplo classificação, e aquilo que procurávamos era ter uma maior precisão, aumentar a velocidade de execução das tarefas, ter aqui uma maior qualidade. Entretanto, já evoluímos para uma inteligência artificial em que já temos multitask, já temos multimodelos a trabalhar, temos uma aprendizagem mais automática, mais explicável, mas obviamente que aquilo que queremos alcançar é uma inteligência artificial generalizada. Ainda não estamos aí, porque isto pressupõe que já temos máquinas que entendem o humano e que aprendem sozinhas, mas já estamos a dar os primeiros passos para entrar nesta nova era que será o futuro da inteligência artificial aplicada
nas nossas empresas e na nossa sociedade. Qual é que é aqui o grande desafio? O grande desafio é como é que nós aplicamos estas metodologias de inteligência artificial e data mining, como é que nós conseguimos ganhar escala, como é que conseguimos escalar estas soluções e aplicá-las. E é exatamente aqui que nós vemos a grande nova oportunidade e os grandes novos desafios que vêm. Porquê? Porque é através disto que vamos conseguir criar soluções que sejam disruptivas e que consigam, no fundo, tornar diferenciadores as soluções que temos com os nossos clientes e vão permitir que eles possam tirar partido da informação que hoje nem sabem que têm ou que não sabem o potencial que existe nos dados. E, portanto, é exatamente aqui que queremos e que estamos a trabalhar, ganhar a escala. Obviamente que cada cliente e cada situação, eles têm maturidades diferentes. Isso não é impeditivo de começarmos a dar estes passos em conjunto. Porquê? Porque o iniciar a inteligência artificial, o darmos estes primeiros passos, não tem que ser circunscrito a tudo. Nós podemos criar pequenos use cases e adaptar. Portanto, o nosso ponto de partida há de ser sempre a realidade dos nossos clientes. O que é que eu costumo explicar quando estou nestes meios e nos projetos em que estamos envolvidos é que a inteligência artificial ela não é magia, ou seja, isto é um conjunto de modelos complexos, evoluídos e que se alimentam de dados. Muitas vezes as empresas não têm estes dados disponíveis de imediato, mas aquilo que temos que fazer é procurar com eles a solução, encontrar outras formas de recolher a informação, outras formas de a agregar ou de a entender e usá-la em benefício da própria empresa. Também é importante entender que a inteligência artificial e a analítica avançada, os outputs que resultam dela, eles não são conhecidos a priori e, portanto, o que é que isto significa? Significa que nós estamos sempre aqui numa interação constante entre a definição da hipótese e a experimentação dos modelos. Vão haver situações em que, de facto, nós desenhamos o algoritmo, implementamos e vamos ter quick wins e vamos poder usar a solução de imediato. Vão haver outras ocasiões em que não vai ser bem assim. A primeira vez que gerarmos o modelo, geramos a nossa hipótese, o que vai acontecer é que os resultados que estamos a obter não são exatamente aquilo que queremos ou não têm a precisão que nós precisamos e, portanto, é necessário voltar à base, voltar a entender o problema, os dados, a dinâmica, tudo aquilo que for necessário perceber, reajustar as hipóteses se assim for necessário e voltar a treinar o algoritmo, voltar a criar um modelo e aplicar até encontrarmos a solução final. Porquê é que eu vos estou a contar isto? Porque é muito importante não entender isto como uma frustração. Isto, de facto, é um caminho que tem que ser percorrido, faz parte desta jornada e esta experimentação permite-nos chegar e alcançar muito sucesso e, portanto, não deve ser mesmo visto como uma frustração. O importante é nós realmente entendermos que temos os dados e que temos ali um potencial enorme que podemos explorar. Nós, na IBM, nós temos acompanhado os nossos clientes a desenvolver estas soluções end-to-end, desde a fase da concepção e da prototipagem. Podemos fazê-lo através da consultoria tradicional ou adotar outras abordagens como o Enterprise Design Thinking ou o IBM Garage. E depois de termos esta fase, passamos para as componentes de desenvolvimento e deployment para que as soluções possam estar ao dispor e à utilização do cliente. O que é que nós temos feito aqui em Portugal, localmente, e também partilhar um bocadinho convosco? Nós temos estado a trabalhar em várias indústrias a implementar projetos de analítica avançada de variedíssimas formas e também de diferentes casos de uso. E posso destacar a área da banca, a área dos seguros, a área do setor industrial, que de facto tem feito trabalhos muito inovadores, quer seja de otimização,
detecção de fraude, utilização de sistemas cognitivos para descobrirmos nova informação. Temos aplicado muito destes métodos para realmente evoluir esta vertente e pôr a inteligência artificial a trabalhar com os nossos clientes em prol do seu negócio. Um dos casos que é amplamente divulgado é o caso do Montepio, com quem temos colaborado e temos feito um trabalho exemplar nesta área e está muito relacionado com a visão e com aquilo que se quer alcançar, ou seja, o Montepio tem muita ambição de criar uma relação mais próxima com o seu cliente, isto numa primeira vertente, pôr a inteligência artificial para ajudar a criar esta relação e dar uma melhor resposta, mas também tem a preocupação interna de usar a inteligência artificial para ajudar os seus colaboradores, para otimizar os seus processos e para criar uma nova dinâmica. O caso muito conhecido é o Maria, o chatbot que permite a interação, mas o trabalho que temos feito em conjunto tem ido muito além disso e temos realmente implementado métodos de analítica avançada e de inteligência artificial para evoluir os seus processos e para alcançar estes objetivos traçados. Nós aqui em Portugal já temos uma equipa de dados, de especialistas em dados e data science já bastante evoluída. Temos inclusivamente participado nos projetos internacionais e temos sido reconhecidos por isso, inclusivamente temos alguns colegas que ingressaram nas equipas de research e refiro-vos isto só para realçar que de facto nós somos uma empresa internacional, temos uma grande network e temos um vasto acesso a conhecimento, mas de facto é através das equipas locais que nós conseguimos potenciar todo este conhecimento e trazê-lo de uma forma muito próxima para os nossos clientes. O que é que também temos percepcionado ao longo destes anos? O mercado português e as empresas portuguesas já estão a aplicar a inteligência artificial em muitos domínios. Já estão a aplicar e já têm esse conhecimento e essa capacidade. Aquilo que nós temos feito também é começar a dar o passo seguinte, que é colocar a era cognitiva à disposição dos nossos clientes e à disposição associada às nossas soluções para conseguirmos impulsionar aquilo que a inteligência artificial já traz, a analítica avançada, com a inteligência de entender a linguagem humana e de interagir. Nós temos-lo feito nestes últimos anos, quer seja internamente através da nossa Cognitive Factory, em que realmente desenvolvemos as APIs e os microserviços que conseguimos facilmente introduzir nos ecossistemas dos clientes de uma forma muito nativa, quer seja também pelas equipas core que temos, de consultores especializados que trabalham junto dos nossos clientes com equipas multidisciplinares, para entender também o negócio, e desenvolvemos os algoritmos já a pensar nesta componente também cognitiva e sempre que possível tentamos enriquecer estes modelos com esta componente. E é exatamente neste ponto que temos feito muitos trabalhos e que temos estado a evoluir em conjunto com os nossos clientes. O que é que gostava de ressalvar? Nós temos esta dinâmica, temos a aplicação da analítica avançada, da criação dos modelos, mas isto depois traz muitos outros desafios que têm que ser, temos que lhes dar uma resposta, nomeadamente o ciclo de gestão da implementação destes algoritmos e de manutenção. Também estes processos requerem algum cuidado e alguma atenção. E, portanto, aquilo que nós temos feito é, já por desenho, ou seja, já na fase de concepção e de entendimento, nós temos incorporado uma metodologia de desenvolvimento dos algoritmos que nos permitem criar pequenos bocadinhos de código ou pequenas aplicações que depois conseguimos facilmente acoplar umas nas outras para outros casos de uso. Isto porquê?
existem essencialmente dois grandes motivos. O primeiro é porque queremos ter a AI em escala e, portanto, para ter em escala nós temos que o conseguir governar, temos que o conseguir gerir. Em segunda análise, porque conseguimos tirar proveito de ter estas componentes segmentadas e, desta forma, apesar de casos de uso serem relativamente diferentes, as fundações e a forma como estruturamos os dados acaba por ser semelhante e podemos aproveitar esta aprendizagem com o benefício de melhorias que são feitas, acabam por melhorar os modelos também que já existem. É por isso que adotamos muito uma arquitetura estruturada, de microserviços, APIs, conseguimos facilmente trazer e utilizar e, no fundo, termos aquilo que nós chamamos que é o Auto AI, ou seja, ter a inteligência artificial, automatizar a própria inteligência artificial, ou seja, termos aqui mecanismos de conseguir que os algoritmos consigam reaprender e reinventar. Portanto, aqui o grande desafio, como vos disse, é ganhar a escala, implementar a analítica avançada, trazer a era cognitiva e conseguir governar tudo isto, não é? Isto, na verdade, voltamos ao nosso momento inicial, quando falávamos da escada, o caminho que temos que percorrer, os pequenos passos que temos que dar, e isso aplica-se numa vertente igual à inteligência artificial. Gostava de apenas referir os principais takeaways que temos, o principal resumo daquilo que falámos hoje. De facto, nós vivemos uma cultura que é data-driven, ou seja, que é orientada aos dados. Nós temos que conseguir potenciar aquilo que temos nos dados e isso será o combustível para a transformação digital que nós queremos que aconteça nos nossos clientes e na nossa sociedade também. A inteligência artificial que temos usado e que temos implementado, ela o que vem trazer é novos tipos de criação de negócio, nova informação que conseguimos incorporar, vem agilizar muitos processos, vem trazer muito conhecimento para as empresas e elas a partir daí conseguem reinventar-se. Podemos com isto também criar workflows que acabam por ser inteligentes e isto é apenas o início. É como vos tinha explicado, nós temos, independentemente da maturidade e do estágio em que estamos, nós conseguimos sempre começar a dar estes passos e aos poucos ir crescendo. A vantagem de termos aplicações que estejam pré-construídas ou que estejam estruturadas, como eu vos estava a explicar, tem a vantagem de acelerar os desenvolvimentos e a aplicação destes modelos e também ajuda na manutenção. Toda esta componente de analítica avançada e inteligência artificial que vos falo aqui, ela tem que ser suportada por tecnologia e, de facto, nós temos vindo a ver um mundo revolucionário das clouds que realmente nos dão acesso a um potencial enorme de processamento e de acesso a algoritmos que são muito evoluídos e, portanto, nós conseguimos tirar partido dessa informação e desses métodos de uma forma que é segura e que podemos facilmente incorporar nas nossas empresas, no nosso dia-a-dia e às vezes coisas que parecem ser tão complicadas no final do dia até são relativamente simples de se conseguirem pôr em prática, ainda que trabalhosas, com a definição de hipóteses, criação dos algoritmos, os testes e, obviamente, sempre com a visão de entrarmos na era cognitiva e de conseguirmos alcançar aquilo que são os desejos dos nossos clientes e também de se reinventarem e de os ajudarmos nesta jornada. Pronto, o que eu tinha para dizer era esta mensagem. Quero agradecer-vos o vosso tempo. Qualquer questão que tenham, também podem contactar. Muito obrigada.